Daí, pessoal, mais uma resolução. Os valores de A e B para que o sistema linear menos 2x mais y menos 5z é igual a 1, 7x menos 2y mais z é igual a 2 e 5x mais AY menos 4z é igual a B tenha infinitas soluções são respectivamente. Então eu preciso definir aqui os valores respectivos de A e B de forma que esse sistema aqui ele seja um sistema com infinitas soluções. Bom, antes de eu resolver esta questão, eu vou fazer um resumo do material teórico que cerca essa resolução. Então, vou fazer aqui um resumo sobre discussão de sistemas lineares. Discussão de sistemas de equações lineares. Sistemas lineares. Então, assim, um sistema linear ele pode ter três tipos de solução, três tipos de resposta. Ele pode ser um sistema onde ele apresente apenas uma única resposta, uma única solução, e aí ele é chamado de sistema possível e determinado. Então, se ele tiver só uma única solução, ele é possível, porque tem solução, e determinado, porque é uma única solução. Um sistema linear ele também pode apresentar infinitas soluções. Ele continua sendo um sistema possível ou compatível, também se usa essa palavra compatível, só que agora ele tem infinitas soluções. Então ele pode ser possível determinado com uma solução ou possível e indeterminado com infinitas soluções. Então já tenho dois tipos de sistemas lineares. E ainda existe um terceiro tipo de sistema linear, que é aquele que apresenta, aliás, aquele que não apresenta solução. Ele não tem resposta, ele não tem um conjunto de valores para as variáveis, de forma que as igualdades contidas no sistema se estabeleçam. Então não é possível substituir o x, o y, o z, o w, enfim, substituir as letras por valores em todas as equações, de forma que todas as igualdades do sistema se contemplem. Então, esse é um resumo do tipo de solução que um sistema linear pode apresentar. Uma única solução, infinitas soluções ou nenhuma solução. Sistema com uma única solução, possível determinado. Sistema com infinitas soluções, possível e indeterminado. E com nenhuma solução, o sistema sem solução é um sistema impossível. Bom, então, a princípio, eu inicio por aí, pelos tipos de sistemas que se apresentam. Um sistema, ele será com uma única solução. Vou colocar aqui, então, um sistema possível e determinado, SPD. O sistema é SPD. Sistema possível e determinado, que ele tem uma única solução. Então, o sistema que tem uma única solução, para que ele seja dessa natureza, é necessário que o seu determinante principal, Dzão, seja diferente de zero. Esta é a condição única para que ele seja possível e determinado, para que ele apresente apenas uma única solução. Muito bem. O sistema do tipo possível e indeterminado, SPI, sistema possível e indeterminado, esse sistema possui infinitas soluções. Então, esse sistema, para que ele seja dessa qualidade, são necessárias duas condições. Primeiro, que o determinante principal não seja diferente de zero, né? Porque se for diferente de zero, ele é um sistema possível e determinado, só uma solução. Então é necessário que o determinante principal não seja diferente de zero, ou seja, que o determinante principal seja igual a zero. E também é necessário que os determinantes secundários, vou botar assim, ó, DSEC, os determinantes secundários também, da mesma forma, sejam iguais a zero. Então aqui eu tenho as condições para que o sistema seja
indeterminado ou possível e indeterminado. E ainda existe o sistema impossível, SI, sistema impossível, ele não possui solução, não apresenta solução. E esse sistema, ele também tem o determinante principal igual a zero, porém, pelo menos um determinante secundário, pode ser que sejam todos, mas ele tem que ter pelo menos um determinante secundário diferente de zero. Então, aí estão as duas condições para o sistema impossível. Então, esse aí é o resumo da discussão de sistema linear. Então, o exercício, essa regra ou essa teoria, ela é empregada, em geral, de trás para frente. A maneira como tu vai manipular esta regra é de trás para frente. Tu vai começar fazendo dos determinantes para a esquerda. Como assim? Bom, olhando para essa questão, por exemplo, ó, pede os valores de A e B para que o sistema linear, tenha infinitas soluções. Então, eu quero que ele tenha infinitas soluções. Então, vou pensar aqui, ó, infinitas soluções é esse do meio. Então, desse resumo teórico, a única coisa que me interessa é esse aqui do meio, ó, porque ele está me dizendo que o sistema ele é de infinitas soluções, é um sistema possível e indeterminado. Então, essa condição aqui não me é importante, não vai fazer relevância nenhuma na execução, assim como essa também não. Então, eu só me preocupo com os determinantes principal sendo igual a zero e os secundários também igual a zero. Então, eu tenho que focar nesta condição, ok? Então, é isso que tu vai fazer sempre. Tem que conhecer aqui a teoria, os três casos, e olhar para o tipo de sistema que o exercício te dá. Nesse caso, ele me deu infinitas soluções. Para infinitas soluções, eu preciso que o determinante principal seja igual a zero e o secundário também seja igual a zero. Bom, e aí eu vou armar, então, esses determinantes, o principal e o secundário. Aí que eu te falei, eu começo de trás para frente. Então, eu preciso que o Dzão seja zero. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu preciso que o determinante principal, Dzão, seja zero. E preciso que o determinante secundário, acho que vai caber aqui, o determinante secundário dSec também seja zero. E eu vou armar agora esses determinantes, né, o principal e o secundário, para resolver. Como é que é o determinante principal Dzão? O determinante principal ele é armado a partir dos coeficientes das letras, das incógnitas que estão no sistema, tudo antes das igualdades. Então, eu tenho menos 2, eu tenho ali o 1 e eu tenho ali o menos 5. Na linha de baixo, eu tenho o 7 para x, eu tenho o menos 2 para y e tenho o 1 para o z. Lembra que aqui na frente do z, invisível 1. E na terceira linha, na terceira equação, eu tenho 5 do x, o a, que é o que eu quero, ó, o a do y e o menos 4 do z. Isso é o determinante principal e esse determinante principal tem que ser igual a zero. Como é que eu sei que é igual a zero? Porque está dizendo, determinante principal tem que ser igual a zero porque o sistema tem infinitas soluções. E aí vou resolver isso. Eu poderia, a forma típica é repetindo, né? Menos 2, 1, menos 5, 7, menos 2 e 1. Repete as duas primeiras linhas ou as duas primeiras colunas e faz o produto em diagonal. Eu não vou repetir as duas linhas, vou fazer uma técnica, uma regrinha prática. Então, vou pensar aqui, ó. Aqui eu tenho 3 elementos, menos 2 vezes menos 2 dá 4, 4 vezes menos 4, menos 16. Então, essa primeira diagonal aqui dá menos 16. Aí, vou pegar esses dois aqui de baixo, ó, e faço sempre com o canto oposto. 7a com o canto oposto lá em cima, ó, menos 5. 7 vezes a vezes menos 5, multiplica-se tudo isso, dá menos 35a. Menos 35a. Agora eu faço a mesma coisa aqui em cima, ó. 1 e 1 com canto oposto, que é o 5. 1 vezes 1, 1.
vezes 5, 5. Então, esse produto aqui deu 5. E aí já vou operar isso. Menos 16 com 5 dá menos 11. Então, eu tenho menos 35A com menos 11. Lado direito, faço o mesmo procedimento. Para cá, menos 5 vezes menos 2 vezes 5. Isso vai dar aqui 10 vezes 5, 50. Dá 50 positivo. O produto desses três elementos aí na diagonal. Venho para baixo aqui, ó, 1 vezes A, e aí o canto oposto, lembra? Lá em cima, menos 2. 1 vezes A vezes menos 2, menos 2A. Agora aqui em cima, 1 e 7, com canto oposto, menos 4 aqui embaixo. 1 vezes 7, 7. 7 vezes menos 4, menos 28. Eu fiquei aqui com menos 2A, continua isso normal. E aqui, 50 menos 28, mais 22. Lado direito, eu vou copiar normal. Então, eu copio o lado direito, menos 35. Então, esse lado aqui, ó, vou fazer uma regrinha. Esse lado aqui, tu sempre vai copiar. E o lado esquerdo, tu sempre vai trocar os sinais. Então, aqui eu tenho copiando menos 35A, menos 11, mais 2A, olha só, agora eu estou trocando o sinal, ó, mais 2A, menos 22. Então, esse lado eu copiei normal, menos 35A, menos 11. Do lado de lá eu troquei os dois sinais, mais 2A, menos 22. E isso é igual a quanto? É igual a 0, lembra? O determinante principal é igual a 0. Menos 35A com mais 2A dá menos 33A. Quase pronto, ó. Menos 33A. Menos 11 com menos 22, menos 33. Igual a 0. Aí eu tenho, vou fazer bem devagar aqui, ó. Menos 33A. Esse menos 33 faz a falsa passagem mais 33. E o valor do A é igual a 33. Divide por menos 33. E aí o valor do A é igual a menos 1. Como ele pede o valor do A e B de forma respectiva, eu já sei que o primeiro valor é menos 1. Olhando nas alternativas, eu tenho letra A, aqui, ó, menos 1. E a letra D, aqui, ó, menos 1. Então, já sei que a resposta ou é a letra A ou é a letra D. São as duas alternativas que apresentam A igual a menos 1. E aí eu já fiz o valor do A, usando o determinante principal Dzão. Como é que foi o principal, senhor? Não lembro. Vai pegar aqui, ó, os coeficientes antes do igual e vai montar o determinante principal, os coeficientes das letras. E aí usa a regrinha do determinante. Agora eu vou fazer o determinante secundário. Agora eu quero que o determinante secundário seja igual a 0. O determinante secundário, na realidade, existe mais de um determinante secundário nessa questão. Eu tenho o determinante secundário de x, o dx, o determinante secundário de y, o dy, e tenho o determinante secundário de z, o dz. Então, eu vou escolher um deles para fazer. Como é que é essa história de fazer o determinante secundário? Bom, muito simples. Eu pego os termos independentes aqui, ó, depois da igualdade, 1, 2 e b, eu pego esses termos, esses valores, esses números, e substituo. Se eu vou fazer o dx, eu coloco aqui no lugar do x. Ó. No lugar do menos 2, eu coloco 1. No lugar do 7, eu coloco 2. E no lugar do 5, eu coloco o b. Isso se eu resolver fazer o dx. Se eu resolver fazer o dy, eu coloco um 2 e b aqui no meio, ó, no lugar do y, e assim por diante. Então, isso é uma questão de escolha nesse caso. E eu vou fazer o dx, é o que normalmente se faz, né? Se faz o primeiro. Mas não é uma situação obrigatória. Vou fazer aqui, então. Armando o dx. Então, significa que isso aqui, ó, entra no lugar do x. Então, não vai ter mais menos 2, nem o mais 7 e nem o mais 5. Isso aqui não vai ter mais. Ó. No lugar
entra 1, 2 e B. Já vou até colocar isso, ó. 1, 2 e B. E agora aqui no Y, 1, aí o Y é normal. 1 menos 2 e A. 1 menos 2 e A. Aqui gera um problema, porque eu vou ficar com duas variáveis na mesma igualdade, na mesma equação. Como é que eu posso resolver isso? Muito simples. Lembra que o valor do A eu já calculei. O A, olha só, ele é menos 1. Então, aqui, ó, eu já sei que é menos 1. Portanto, já substituo. Menos 1. O Z aqui, eu tenho menos 5. Eu tenho o 1 e eu tenho o menos 4. Está aí a armação do determinante secundário, que eu vou chamar de dx. Aqui era o meu dzão, determinante principal. Faço o mesmo recurso aquele, né? Multiplico aqui, ó, na diagonal. 1 vezes menos 2 vezes menos 4 vai dar 8. Aqui, ó, deixa eu reforçar esse sinal que está muito pequenininho. Aí melhorou. Aqui, ó, 2 vezes menos 1, canto oposto, lá em cima, menos 5. 2 vezes menos 1, menos 2, vezes menos 5, mais 10. Agora aqui, ó, 1 vezes 1, canto oposto, aqui embaixo, B. 1 vezes 1, 1, vezes B, B. E aqui eu fiquei com B, 10 mais 8, 18. B mais 18. Para a esquerda, mesmo procedimento. Menos 5 vezes menos 2 vezes B. Menos 5 vezes menos 2 vai dar 10. 10 vezes B, 10B. Então, essa diagonal aqui, que tem 3 elementos, 10B. Aqui embaixo, ó, 1 e menos 1, canto oposto, 1. 1 vezes menos 1, menos 1, vezes 1, menos 1. 1 vezes menos 1, vezes 1. Dá menos 1. E agora aqui em cima, 1 vezes 2, canto oposto. 1 vezes 2, 2. 2 vezes menos 4, menos 8. De novo, 1 vezes 2, vezes menos 4. Então, isso resulta em menos 8. Aqui mantém 10B. Menos 1 com menos 8, menos 9. E aí, lembra, né? Este lado, o que eu faço com ele? Eu copio. Este lado, o que eu faço com ele? Eu troco os sinais. Então, fazendo isso, B mais 18, normal. Esse aqui troca. Menos 10B mais 9. E isso é igual a quem? Bom, é igual ao determinante secundário. Lembra? Determinante secundário aqui, ó, igual a 0. Por que tu fez igual a 0 nos dois, senhor? Lembra que o sistema tem que ter infinitas soluções. Sistema com infinitas soluções, o determinante principal é 0 e os secundários também são iguais a 0. Resolvendo agora, B menos 10B, isso dá menos 9B. 18 mais 9, 27. Isso é igual a 0. Ficou fácil. Menos 9B igual, faz a falsa passagem, menos 27. B igual, menos 27 divide por menos 9. E aí eu tenho que o valor do B é igual a menos 27 por menos 9 dá mais 3. E o B é igual a 3. Lembra que eu estava em dúvida entre a A e a D. A é menos 1 e 3 e a D é menos 1 e menos 3. Como o B deu 3 positivo, eu fico com a letra A.
Ok? Então tá aí a resolução dessa questão com um comentário teórico, acredito eu que tenha ficado aí bem completo nesse resumo da discussão do sistema. Eu espero, portanto, que tu aproveite dentro do teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.